bem-vindos ao primeiro podcast. E a nossa primeira convidada é a nossa querida Dani Borges, nutricionista e educadora física. Será abordado assuntos relacionados à qualidade de vida, melhorar a saúde, a beleza e a estética também. Inclusive o segredo da Dani que ela teve durante a sua gestação e pós-gestação também, como ficou a sua barriga definida rapidamente. Isso mesmo, gente. Também vamos abordar assunto relacionado à alimentação, como aumentar o metabolismo, dica de reeducação para você ter aí a sua barriguinha em dia, fortalecimento abdominal para você que tem diástase, redução de estômago grande e muito mais. O bate-papo hoje está maravilhoso, então não perca! Estou aqui hoje com a maravilhosa Dani Borges, que na verdade durante a pandemia já havia feito uma live incrível com ela e hoje novamente estou aqui de forma presencial em Revela. Dani, muito obrigada pelo carinho novamente, né? Quando nós nos conhecemos pela live, há uns 4 anos atrás? Gente, tem isso tudo já. Pandemia, né? Já faz, gente, de 4 anos atrás e agora presencial. Me diga um pouquinho, Dani, sobre a sua carreira, né? Além de nutrição, educadora física, o antes e o atual, a sua formação e tudo mais. Prazer, Paty, novamente estar aqui agora presencialmente com você. Um prazer enorme a gente poder se encontrar aqui. A gente se conheceu, teve esse primeiro contato na pandemia e hoje a gente vai bater esse papo para falar sobre muitas coisas. Então, acho que na minha carreira, a primeira coisa, né, que é marcante para eu ter começado a nutrição, a educação física, foi que antes eu tinha outra carreira. Eu fui engenheira, trabalhei anos nessa área e eu fiquei doente. Eu tive síndrome do pânico, depressão muito forte e não conseguia fazer nada. E foi afetando, né, não só o psicológico, mas a minha vida num todo. Eu não conseguia identificar primeiro que era depressão, que era síndrome do pânico. E eu ia fazendo as coisas e, não, só mais um pouquinho, não é nada, não queria me render àquilo, né, não queria aceitar que eu estava com um problema sério e que eu precisava de ajuda. E daí eu acabei tendo que ter uma intervenção da minha médica na época, porque eu cheguei a perder memória aí por uma semana, apaguei completamente, estava pesando 40 quilos, e aí foi quando eu comecei a repensar em tudo e a falar, calma, tem alguma coisa de errado, né? Eu não estou vivendo, eu não tenho vontade de viver novamente, não está certo, tem alguma coisa errada. E eu comecei a não enxergar propósito naquilo que eu fazia, como engenheira. Eu sempre fui uma pessoa de propósito, que eu precisava ajudar, que eu precisava ver um propósito naquilo que eu fazia. E aí veio a nutrição, e eu digo que a nutrição me escolheu, porque eu vi na nutrição como sair da depressão, da síndrome do pânico, como me curar. E daí eu comecei a ter uma alimentação mais equilibrada, comecei a compartilhar isso no Instagram, e depois que veio aquele toque assim, pô, como que eu posso contribuir de alguma maneira para outras pessoas que estão tendo algum problema relacionado a isso também? Vou fazer faculdade. Mas antes de você, né, que você era essa sua formação antiga, você não se identificava? Não era algo que você tinha tanto amor quanto hoje? Sim, na verdade era até mais, porque lá no trabalho, né, na época da engenharia, o pessoal falava, eu levava marmita, isso sim, 2007, o pessoal falava, você traz marmita, vamos sair para comer. E eu, não, eu seguia a minha dieta, da minha cabeça na época, né, conhecimento, né, a gente não tinha muito acesso à internet também Sim. ainda. Então eu seguia, treinava, comecei a treinar, né, musculação com 13 anos, então eu tinha paixão por isso, sempre tive, sempre gostei, sempre procurei, pesquisei muito. E aí eu ia fazendo por mim mesma. E depois que eu comecei a competir também, e aí veio toda essa ideia de fazer a faculdade para tentar, de alguma maneira, passar para outras pessoas também o bem que aquilo me fez. E daí eu emendei na educação física também. Eu falo isso porque hoje em dia muitas pessoas, né, têm um trabalho, porém assim, é aquele trabalho forçado, é um trabalho porque às vezes financeiramente é mais lucrativo, mas a saúde mental, aquele amor mesmo, assim, nossa, eu amo o que eu faço com dedicação, eu faço com muita felicidade, as pessoas não fazem isso. Ela vai mais pelo, né, dinheiro e acaba tendo esse desgaste mental e físico. E quando você encontra em uma profissão, a pessoa, tudo muito é leve, o dia passa rápido que voa. No seu caso, não, você disse que gostava dos dois, só que você se encontrou mais nessa atual profissão. Exatamente. Depois eu fui vendo que eu não gostava tanto do que eu fazia, né, como engenheira. Eu gostava muito mais da nutrição, porque a nutrição era aquilo no meu dia a dia, eu levava as minhas
minhas marmitas, eu treinava, eu não desisti dessa parte. Então eu vejo, hoje eu consigo enxergar que eu gostava muito mais. E isso que você falou é um ponto muito importante, que a gente acaba escolhendo a nossa profissão muito nova e às vezes não tem ideia de que a gente gosta daquilo, a gente vai pelo dinheiro, pelo financeiro, e depois a gente vê que não é isso. Quando você faz algo que você gosta, você vai ter um retorno. Então, isso faz muito sentido, eu falo, assim, para as pessoas que às vezes estão infelizes na profissão que estão, né, e que vêm no meu Instagram falar, ai, Dani, eu vou começar essa faculdade aqui porque eu vi que eu gosto, eu dou muito incentivo. Eu falo, faça. Se você vê os seus olhos brilharem naquilo, tá certo. É isso aí. Se tá com medo, aí que você tem que ir mesmo, vai com medo, vai dar certo. É o que nem eu falo, ó, quando eu tenho dos meus pacientes, eles falam, ai, nossa, eu tô tão assim, sabe, exausta, agora eu vou começar a cuidar de mim. Eu falo, quantos anos você tá? Estou com 45, 50, ou ainda até um pouco antes, mas por que ainda você não cuidou? Não tem tempo. Eu trabalho demais o dia inteiro. Eu falei, parabéns, continua desse jeito, tá? Aproveita que você ainda está nova, junta bastante dinheiro, porque no futuro você vai cuidar de suas doenças. Não é mais assim sensato você às vezes ganhar um pouquinho menos, mas ganhar com amor e ter disciplina financeira. Sim. Porque a grande maioria não tem a disciplina financeira, prefere optar por um trabalho que às vezes é um pouco mais lucrativo, mas a saúde mental essa deixa passar. No meu caso, quando eu me formei mesmo, eu sempre tive afinidade na estética, eu amo com muito amor, é muito prazeroso para mim, né? Então, assim, eu sei disso porque desde criança, quando eu via uma ferida, um corte, eu ficava reparando nas pessoas, cabelo, pele, eu queria cuidar. Desde criança, eu falei, nossa, que compulsão. E quando eu tive essa aproximação, né, linkada à estética, que eu fiz bacharel, pós-graduação, gente, eu me identifiquei tanto que, na verdade, eu achei que para mim não seria possível, porque assim, eu comecei, na verdade, a fazer meu bacharel em estética com quase 30 anos de idade, daí eu falei, gente, é impossível, né, muito tarde para mim, no entanto, não, eu superei, então você que está nos assistindo, não coloque a idade, não coloque como barreira, se você determinar e querer, tudo é possível, mas coloque amor e disciplina, e hoje em dia é um prazer cuidar das pessoas, e eu tenho certeza que você tem esse mesmo amor. Com certeza, e você falou tudo, não tem idade, porque às vezes a gente coloca esse empecilho, a gente tem medo do novo, a gente tem medo de tentar, mas eu vou sair da minha zona de conforto, mas você não está na sua zona de conforto, você não está feliz. Então, às vezes, vale a pena você sair um pouquinho ali daquilo que você está vivendo para você viver melhor, para você se sentir melhor, e nunca é tarde, nunca é tarde. E você também agora tem o seu espaço, você faz suas consultas, como que é a sua vida? Hoje eu adaptei tudo para ser online. Para mim, assim, é a melhor coisa, né? Depois que eu virei mãe, então isso para mim ajuda muito, que eu tenho essa possibilidade, eu sou muito grata por isso, de poder trabalhar em casa, de atender meus pacientes online. E, por sinal, né, quando veio a pandemia, que isso aí tudo se revolucionou e mudou, eu até gostei mais, eu achei que isso fosse impactar, mas eu não vou ter o contato com o paciente, mas às vezes parece que eu tenho mais contato com o paciente no online do que se ele fosse presencial, porque o paciente está na casa dele, abre a despensa, me mostra, eu tenho isso aqui, pega... É muito divertido, é muito bom. Aí vem, às vezes, o filho de um paciente, né? E aí participa também da consulta. Então, assim, você acaba criando até um laço com aquele paciente que talvez ali no presencial não tivesse. Então, eu hoje consegui, né, fazer isso para conseguir ter um pouco mais de tempo também, perder menos tempo no engarrafamento, que era uma coisa que me estressava, sempre me estressou muito. Então, hoje estou ali trabalhando de casa e consigo dar uma atenção ao meu filho, consigo trabalhar, né, no meu momento, no meu horário, fazer o meu horário e tenho esse meu espaço ali. Então quer dizer que para você durante a pandemia você viu ali uma oportunidade e durante a pandemia você teve um crescimento, então? Sim. A pandemia para mim foi muito boa nesse aspecto, porque eu consegui pegar pacientes do mundo inteiro. Olha! Que antigamente, né, na nutrição, na educação física já podia, mas na nutrição não era possível. Você não podia atender assim online. Então hoje eu tenho pacientes da Bulgária, tenho pacientes da África, tenho pacientes do Japão, de todo lugar do mundo, de todo fuso horário. E isso é muito interessante, né? Porque você começa a ter uma diversidade e não seria possível antes. Então a pandemia, olhando por esse lado, ela abriu muitos caminhos, né? Me trouxe mais pacientes, a oportunidade de ajudar mais também, de aprender com outras pessoas. Então, realmente, para mim foi muito bom nesse sentido profissional.
E além da alimentação, você consegue ter o apoio também ali, até mesmo da reeducação física. Sim, com certeza. Você dá aula online também? Sim, eu atendo meus pacientes e como o meu plano, né, é individualizado tanto Sim. na parte nutricional quanto na de treino também, eu converso e adapto tudo, porque às vezes tem paciente que treina em casa, até hoje, Sim, desde a pandemia, e aí tem adaptação, paciente tem uma lesão no joelho, tem alguma coisa, então eu tô sempre ali em contato, até pelo WhatsApp, a gente tá sempre se falando, né, me manda um vídeo, então tem esse contato, dá super certo, é uma coisa que antes a gente não conseguia imaginar, né, pô, será que vai dar certo, né, porque eu não vou ter ali aquela assistência pertinho, mas dá, e vou te falar que os resultados que eu obtive pós-pandemia com atendimento online foram melhores do que os resultados anteriores com pacientes até presencial. Não sei se o paciente começou a se dedicar mais, o que foi, mas assim, foi muito positivo. Talvez essa facilitação da aproximação. Acho que né? sim. Só apertou o play ali, você já está ali mais vezes, Isso, né? tá em conferência de vídeo e eu acho que isso virou uma normalidade, não virou algo ruim, né? Não algo que atrapalhasse, a gente consegue tirar o melhor aí dessa situação. Sim. Tu disse que recentemente teve o seu bebezinho, Luca, né? Maravilhosinho. Quantos aninhos? Ele tá com 10 meses. Como que... 10 meses? Uhum. Como que foi sua gestação? Você cuidou? Como foi seus cuidados? Olha, eu cuidei muito, né, Paty? Porque assim, eu na verdade, eu tive um problema de saúde um pouquinho antes de engravidar. Desenvolvi tireoidite de Kervine e eu fiquei bem mal, fiquei bem ruim. Até foram uns 2 meses pra gente constatar que era essa tireoidite. Então era febrão. Durante a gestação? Não, isso foi antes de engravidar. E aí, por conta disso, eu engravidei. Porque desregulou o hormônio, desregulou tudo. E a médica falou na época, não, agora, se você quiser engravidar, a gente vai ter que cuidar, vai ter que tratar, porque desregulou tudo. Minha tireoide não tinha normalizado ainda, não sabia se ia virar hipertireoidismo, hipo, o que ia acontecer. Então, eu falei, não, mas tudo bem, hoje com a minha vida, né, com a correria, não tem como, eu não vou. E aí o Luca veio. Ai, ó, que bênção de Deus. Quando é para vir, não adianta. Exatamente. Não existe nenhuma patologia, não existe o médico te analisar e falar, olha, você não consegue, não tem como. Se acredita em Deus, tudo é possível, entendeu? Milagre existe, só que é individual de cada ser. Tem pessoas que é mais luz, mais energias, e tem pessoas que são mais negativas. Se você é do tipo de pessoa que só fica se lamentando, reclamando, é isso que você está trazendo para a sua vida. Uma vez que você se conscientiza, né? Está passando por momentos difíceis? Sim, mas aprenda como lição, mas não fique reclamando, porque senão você está clamando essa energia muito mais vezes. Aprenda com o erro, peça a proteção de Deus, siga a sua vida, que bênçãos com certeza você terá sobre a sua vida. Aí veio o Luca lindão. Veio, não, perfeito. E isso, você falou uma coisa que eu aprendi a ser mais leve com isso, a pensar ainda mais positivo nas coisas, porque com bebê você não consegue planejar, né? Então é tudo uma caixinha de surpresa. Então eu aprendi a deixa acontecer, vamos com calma, ter paciência. E eu cuidei muito, né, desse período da gestação, como você me perguntou, eu cuidei muito. Antes de engravidar, eu já seguia uma alimentação balanceada, sempre pratiquei atividade física. Sim. E permaneci durante a gestação. Graças a Deus, a minha gestação foi uma gestação saudável. Eu não precisei, né, parar durante aquele início, que muitas vezes, né, é recomendável parar. Mas eu não tem que parar? Em alguns casos, os médicos recomendam no primeiro trimestre você parar. Mas são casos, assim, onde tem mais risco. Às vezes, a primeira gestação foi mais difícil, né? Tem algum risco ali para o bebê. Então, o médico prefere que a paciente repouse. Só que, no meu caso, eu não tinha isso. Não estava com princípio de deslocamento de placenta, nada. Só que eu sabia também que eu não podia ultrapassar do meu limite. Eu não ia poder treinar igual quando eu não estava grávida, né? Ultrapassando os limites. Não. Sabia que tudo ia ser o tempo dele. Então, precisava adaptar o treino todo, intensidade, tudo, né, de maneira geral. Mas eu tentei não parar. E eu treinei até o último dia antes do parto. Fui adaptando, claro, a intensidade mudou muito, tinha dificuldade no final, cansaço, eu passei muito mal de enjoo, né? Mas eu falava, não, isso é importante para ele e para mim. Porque a gente fica cheio de dores durante a gestação. Então, eu não queria isso, eu não queria ir. Eu sabia que a recuperação pós-parto, ela podia ser muito melhor se eu me mantivesse ativa. E com uma alimentação equilibrada, até porque diabetes gestacional, hipertensão, tudo isso pode acontecer mesmo com uma mulher
saudável. Então, eu quis manter isso, né, para que evitasse futuramente depois. Não queria ficar me lamentando, né, que às vezes muitas pessoas não cuidam, às vezes se deixam levar, né, quero aproveitar o momento, não quero fazer nada, só que depois, para recuperar, ficam naquela e não conseguem recuperar, e depois, ai, poxa, não devia ter feito. Isso é muito ruim quando a gente carrega esse sentimento, então eu não queria ter isso lá na frente, e eu acho que isso ajudou muito minha recuperação. E o primordial, né? Existe o ditado, peixe morre pela boca, ou seja, se você estava carregando uma vida, o bebezinho estava se nutrindo do que você estava se alimentando. Isso é de fato, porque o Luca é um bebezão, que eu falo que ele roubou todos os meus músculos, porque ele é todo musculoso, ele é parrudo, você pega nele, ele assim, tem uma densidade óssea, e isso, eu me alimentei de muita proteína, me alimentei de muita fruta, muito alimento in natura, quase nenhum industrializado. Ai. Então isso, assim, eu vejo nele, eu acho que isso fez muita diferença, né? Sim. E até o pessoal brincar, isso foi de tanto que você malhou, ele malhou dentro da sua barriga. Bom, como ele ainda está apenas 10 meses, é muito precoce, mas logo, ó, trouxe aqui até um presente para ele. Ele adora livro, você acertou. Ele ama livro, você acredita? Ele não sabe ler nem nada, mas ele pega o livrinho e ele fica assim. E aí, se tiver bichinho, ele vira aqui atrás para ver se tem um bichinho aqui atrás para pegar. E olha que legalzinho, ó. Que lindo! Aperta. Tem som, acho que tá fechado. Não, não tá novo, pronto. Isso. Agora aperta. 13. Ai, gente, e vai indo. Ótimo. E ele vai contando, tem musiquinha. Ai, obrigada. Aí, é lindo, gente. É a mesma coisa, vai contando as historinhas. No finalzinho aqui ele pode escrever, também tem a canetinha aqui, ó, do ladinho, apaga, escreve. Ih, ele vai amar, ele vai ficar louco com isso. Aqui a canetinha, obrigada. Oi, pra você contar pra ele. Isso aqui é muito importante, esses valores são muito importantes. Isso aqui desde cedo. Eu acho que deve já nascer aprendendo a essência de respeitar, de amar, da diferença, entendeu? Isso. Todos nós temos nossas diferenças, mas sem julgamento. O único ser de luz que tem que julgar é Jesus, é Deus. Nós temos que sim ter nosso segmento, mas sem julgar, entendeu? Respeitar, amar. Acho que assim está faltando um pouco da humanidade, empatia, carisma, entendeu? A gente nessa vida temos que ter aquele segmento, mas sem apontar. E eu acho que assim, acho lindinho, porque daí ele vai crescendo, você vai contando as historinhas. E esse é o mesmo princípio, ó, apertou e vai contando. Entendeu? Que lindo, é a historinha mesmo. Sim, esse é Jesus, esse não é. E todo mundo gosta do Pinóquio, ou seja, para ele é uns presentinhos. Obrigada, sério mesmo, amei. Gratidão por isso. Imagina. E acertou em cheio. Se eu te olho que e se eu nem tivesse te falado, você não ia ter acertado, porque livre. Ela já vai cantando. E agora esse outro daqui. Ai, que chique! É para você. Ai, que lindo! Esse é da clínica da Paty, tudo da Paty. Olha só. É tudo artesanal. Eu sei, você faz, eu fico louca em cada coisa. Artesanal a caixinha, não os produtos. Olha, gente. Esse é pro cabelo, hair care. E tô precisando, né? Porque depois na gestação o cabelo cai muito. Ai, a Luísa. Esse é aloe vera. Já vi vários vídeos de você falando. Esse maravilhoso, daí. campeão de venda. Esse é rosto, o cabelo é tudo. E esse aqui, ó. Esse é o hidratante. Esse daí, você passa a noite, você vai amar. Esse daí também. Perfeito. Não, já amei todos, ó. Aqui, ó, mulherada, loção capilar aqui pro cabelo. Agora, pós-gestação, acertou em cheio, a mulher perfeita. E como que foi a sua gestação? Você ficou com barriguinha, barrigão? Como foi? Quais foram os seus cuidados? Olha, Paty, eu tive um barrigão. Mas assim, foi porque o Luca era muito grande, então assim, eu engordei entre 13 e 14 quilos, mas era minha barriga é grande, assim, até pro final que deu aquela aumentada. No início todo mundo falava, não, nem parece grávida, até uns 6, 7 meses realmente minha barriga não era muito grande, depois deu aquela espichada, e eu acho que por ter cuidado muito da alimentação, principalmente ter consumido muita proteína, eu tive uma produção maior de colágeno pela minha pele, então isso ajudou na elasticidade. E também eu cuidei muito, passei muito creme, muito óleo, ficava besuntada, que meu marido falava, ai, tá toda nojenta. Ele queria passar a mão na minha barriga, e ele ficava, nossa barriga tá nojenta.
mas a gente tem que cuidar, né? Então isso ajudou a evitar também um pouco de estria. Tem um pouquinho de flacidez ainda na pele, mas é muito pouco, porque também, né, gente? Sim. É normal. Pele, sim. É normal. E a minha respiração durante a atividade física, os exercícios que eu fiz também contribuíram para que ajudasse a musculatura a segurar, mesmo não fazendo abdominais, né? Porque a gente não pode. A própria respiração que a gente faz de ativação de transverso, né? Ativação do reto abdominal, tudo isso ajuda também a enrijecer essa musculatura que fica um pouco mais flácida, ela fica mais atrofiada. E até porque acontece aquela diástase. Sim. Então, você sabendo respirar, cuidar, até assim, quem, né, eu aconselho isso muito. Após a gestação? Não, durante a gestação. Você consegue fazer exercícios de fisioterapia pélvica que te ajudam na respiração para você conseguir ativar o seu transverso, para conseguir ativar principalmente o oblíquo, né, que são os músculos para sustentar. E aí com isso, tendo uma sustentação maior aqui nessa região, pode evitar também que a sua barriga vá muito para frente e faça uma estria e aumente a flacidez. Então acho que isso ajudou muito, porque antes de iniciar esses exercícios de respiração, né, claro que são diferentes do momento antes do parto, né, na gestação e pós o parto, mas existem para os dois momentos. Mas antes disso, eu sentia até um pouco mais de dor aqui na região da barriga, como se a minha barriga estivesse projetando e os músculos não estivessem segurando. E quando eu comecei a ativar através da respiração, melhorou muito. Sério? Começou a sustentar, evitou dor na coluna. E mesmo sem você estar gestante, depois é possível mostrar esse movimento? Sim. Então vou querer saber o durante a gestação e o depois, tá? Sim. E você falou que consumiu proteínas. Colágeno você chegou a consumir? Consumia, mas era o whey protein, a carne, o frango, o próprio colágeno eu tirei porque eu tentei evitar qualquer outra suplementação. A não ser a creatina que eu utilizei, porque também ela ajuda no ganho de peso do bebê. Sim. Então isso eu continuei. E o whey protein que me facilitava para eu não deixar de comer, porque como eu enjoei muito, tinha horas que eu não conseguia comer nada. A única coisa que descia, mal ou bem, era uma dose de whey protein. Então pelo menos a proteína eu estava consumindo ali, que era bom para eu não perder massa muscular e também para o crescimento, porque o pessoal se preocupa até muito com carboidrato, mas a proteína ela é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Então isso eu não deixei de consumir. E a creatina em si? Há estudos que além, né, que todo mundo pode consumir, mesmo quem não faz prática de exercícios físicos para manter e também até mesmo para a saúde neural? Isso, porque a gente tem cerca de 5% no cérebro também de creatina, então é interessante consumir. Agora, para quem está querendo uma performance, né, para o treinamento, aí é ideal que você esteja praticando atividade física, porque vai ter um resultado melhor. Mas a creatina, os estudos relatam aí até 5 anos tomando sem interrupção, que não teria nenhum dano. E, inclusive, eu já vi obstetras recomendando para pacientes que vão ter gêmeos o uso da creatina, porque gêmeos geralmente já nascem com mais baixo peso, por conta de serem, às vezes, 2, 3, né? Então a creatina pode ajudar nisso também. Mas sempre consultar aí o seu médico, principalmente o obstetra, porque é ele que tem que te guiar, te orientar, né? Porque tem médicos que são a favor de determinados suplementos, outros não. Então sempre ter a orientação do profissional. E o colágeno, agora que você não está mais gestante, você faz a utilização? Agora eu faço, porque além da proteína, eu acabo consumindo colágeno, principalmente verisol, hidrolisado, tipo 1, eu gosto bastante. E fez muita diferença para minha queda do cabelo. Achei que deu uma melhorada também. Eu voltei a tomar cabelo, pele, unha. A proteína sempre vai ser bem-vinda aí. É que o verisol, eles são peptídeos bioativos, ele já tem bastante pesquisa científica, né? Então, assim, uma vez que a gente consome captado pelo intestino, que vai na corrente sanguínea, fica perto ali dos fibroblastos, são fibras que produzem fibras de sustentação, ele pega esse material faltante e vai reconstruir ali o que está precisando. Então, daí você tomou e percebeu que realmente melhorou. Sim, até assim, a estrutura do cabelo, o brilho do cabelo. Então, eu voltei já a tomar, desde que eu parei de amamentar o Luca, né, assim, desde os 6 meses que eu tô tomando o colágeno, que eu voltei a tomar, inserir, né, porque eu não tava consumindo quase nenhum suplemento quando eu tava amamentando, né, nenhum praticamente. Sim, a pergunta que não quer calar, todo mundo quer manter o peso ou quer emagrecer, lógico, fica só comendo besteira, a grande maioria não tem uma disciplina, mas enfim, qual que é, digamos assim, o primordial? Você fala, olha, faça isso, que provavelmente abrange a maioria das pessoas, desde que não tenha uma patologia
específica. Lembrando que cada corpo é único, mas para a grande maioria das pessoas funcionaria. O que seria interessante para ali acelerar esse metabolismo, perder um pouquinho de peso, entrar na verdade no seu peso ideal sem perder a saúde, né? Porque cada biotipo é um, ó. Eu tenho uma estrutura, você tem outra. Não queremos ter o mesmo padrão, mas manter a saúde, manter o corpinho bonitinho. Até porque somos únicos, né? Então a gente precisa adaptar tanto o treinamento quanto a dieta para o objetivo que a gente tem em realidade, principalmente. Então, se eu estivesse falando com uma pessoa que quer começar, de repente nunca fez uma dieta, nunca treinou nem nada, começar tirando aqueles alimentos que a gente sabe que fazem mal para a saúde e para a estética também como consequência. Industrializados, fritura em excesso, porque a gente sabe que vai fazer mal. Aumento de colesterol, triglicerídeo aumentado também, diabetes. Então tentar reduzir o doce. Eu não consigo viver sem doce. Você não precisa tirar 100%, mas começar a reduzir. Ao invés de você comer todos os dias, começa 2 vezes na semana, bota lá o diazinho que você quer consumir, começa a diminuir essa quantidade e acelerar o metabolismo. Isso é muito importante. O que acelera o metabolismo é ganhar massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado fica o seu metabolismo. E aí, o que é legal? A musculação. Eu sei que tem gente que detesta a musculação, mas se você tentar fazer 2 vezes na semana, né, ir adaptando ali dentro da sua realidade, da sua rotina, isso vai te ajudar a ter massa muscular. Isso é importante para quando a gente vai envelhecendo. A partir dos nossos 30 anos, a gente começa a perder uma quantidade de massa de maneira fácil. E isso para quem já pratica atividade física e se alimenta bem. Então, se você quer chegar lá na velhice com menos dores, com menos lesões, porque é normal acontecer, tenha massa muscular. Isso vai acelerar seu metabolismo a longo prazo. E evitar essas dietas malucas, restritas, dieta do suco, dieta da sopa, né? Ficar sem comer, sem se alimentar direito. Não, a alimentação saudável, balanceada, prática de atividade física, tudo isso. De alguma maneira, se você não faz nada disso, um pouquinho do que você fizer, esses 10% fazem diferença. Sabe uma dica que eu gosto bastante, que eu dou? Para quem assim tem compulsão por doce. Eu como doce, eu como uma barra inteira, eu como 2, eu não consigo parar de comer doce. Eu vou na sua mesma analogia, não precisa parar. Só que você precisa saber apreciar, degustar. Doce não se come. O que se come é alimento. Alimento você vai lá, mastiga e engole. Doce é sobremesa. Então, o que você tem que fazer, né? Quando eu falo, você pega ali o quadradinho, normalmente você vai pegar um quadradinho, um pedacinho, quebra ele, você tem que sentir o cheiro, colocar na boca e deixar derreter, porque vai levar mais ou menos de 1 a 2 minutos essas informações para o neurônio se ativar, saber o que você está se alimentando. Então, nesse derreter, você consegue sentir a essência, o gosto, né, ativando as papilas degustativas do doce, do azedo, do amargo, um pouquinho de sal, até mesmo no próprio chocolate eu sinto o gostinho de sal, né, que eles colocam para tudo. Então, sente o gosto do azedo, do amargo, das castanhas, não castanha, e é super prazeroso você ativar isso, apreciar, porque quando você vai, né, almoçar fora, sai para uma festa, você consegue ali falar, isso daqui tem um pouquinho de milho, isso daqui você consegue, entendeu? Isso que é o gostoso, né, é aproveitar, saber aproveitar isso e fazer essas escolhas. E a grande maioria, infelizmente, o que faz? Devido à correria ali, tá no computador ali, trabalhando, coloca na boca, na hora que vê, acabou a barra. É isso aí. E a saúde foi embora, vai comer uma sobremesa, um doce, tá ali, come, conversando, assistindo filme, erradíssimo. E nem presta atenção, você nem vai saborear aquilo ali, então realmente isso faz muito sentido. E às vezes, se você perceber, você tá comendo aquilo ali, você já tá até saciado. Você não precisa continuar comendo, só que tá na sua frente e você vai. Sim. Então, é ter essa consciência também. Eu falo isso para os meus pacientes. Faça essa escolha, porque às vezes tem um doce, tem algo ali que de repente você não gosta tanto, mas você tá ali com as outras pessoas e você acaba comendo. Só que, vale a pena? Será que de repente não era melhor você deixar para comer algo que você realmente gostaria de comer, né? Para fazer valer a pena, do que comer só porque tá ali? Né? Então isso realmente a gente fala, a boca, né? Essa vontade de comer, essa vontade do doce, ela pode ser racionalizada. Eu sei que é difícil, né? Que às vezes a gente vai pelo emocional, mas a gente consegue parar, tentar respirar fundo, beber um copo d'água e pensar, racionalizar aquilo ali, aquela vontade, aquela fome.
Fora que poucas pessoas sabem também, mas o excesso de doce acaba deixando o corpo ácido, afetando o nosso intestino, dando uma ali desbiose intestinal, abaixando a imunidade, e a pessoa fala, poxa, né, às vezes ela não liga que é esse excesso de doces. Eu tenho uma alimentação razoável, com um pouquinho de doce, mas sempre fico doente, não consigo ter ânimo, eu sou desanimada simplesmente porque está afetando o suposto segundo cérebro. Essa desbiose pode ser ocasionada por uma má alimentação também, né? Inflamando o corpo e desencadeando várias alterações na saúde. Isso, e aí realmente vai acabar deixando você mais doente, vai baixar a sua imunidade, porque você não consegue absorver direito as vitaminas, nutrientes, porque é tudo dentro do estômago. Então, isso até é legal, porque tem um suplemento que ajuda, que é a glutamina, né? O pessoal fala assim, glutamina, mas ela ajuda na imunidade, não é que ela vai fazer a sua imunidade ficar melhor, só que ela melhora o funcionamento da microbiota intestinal, e com isso você absorve melhor vitaminas e minerais. Então, né, com isso você pode melhorar a sua imunidade. Só que não é uma coisa, um fator, né? São vários fatores. Em questão de aumentar a imunidade, assim, você falou, vamos ganhar massa, que aumentando essa resistência física, obviamente já melhora a imunidade. Em questão da alimentação, quais são os alimentos que ajudam ali a fazer um detox, ou então ajuda a dar uma energia para o corpo? Acho que os alimentos in natura, né, tudo que vem da terra, a gente consegue ter aí uma melhora da imunidade, vai te dar mais energia, mais disposição. Então a gente tem os carboidratos, o próprio aipim, ele é excelente fonte de carboidrato, a gente tem a cenoura, tem a beterraba, tem também o próprio arroz integral, são grãos integrais, então vão ajudar no funcionamento também do intestino. Proteínas, para quem é vegano, a gente tem lentilha, ervilha, feijão, que é excelente, vai te dar mais energia, tem ferro, a beça, tem muita fibra. O feijão, assim, ele é um dos alimentos mais ricos em fibra, tá? Para quem não sabe. Então é excelente. Quem gosta, quem não consome carne vermelha, pode consumir aí o feijão, né, se gostar, lentilha, ervilha, o grão de bico. E as carnes, para quem consome, frango, peixe magro, atum, a tilápia, são bem-vindos, vão ajudar aí nessa estrutura muscular junto com o carboidrato. E as gorduras boas, claro que tem que ser em quantidades moderadas, mas gorduras como azeite extra virgem, o abacate, algumas oleaginosas, castanha de caju, só parcimônia na hora de comer, porque quantidade também vai engordar, né, gente? Também não faz bem. É aquilo, a qualidade e quantidade. E quando nós estamos nos referindo a uma nutrição, né, saudável, com o consumo de fibras saudáveis vai servir de pré-biótico para os nossos probióticos. Com certeza. E o consumo de probiótico em si também, são só que nem kefir, chá de kombucha, o que você acha desses? São excelentes. Tem pessoas que não se adaptam, como por exemplo, eu já peguei pacientes que têm problema intestinal, se adaptam com a chia e dá super certo, outros que a chia piora. Por isso que eu falo da individualidade biológica. Sim. Mas eles sempre vão ser bem-vindos. Então, vale testar para pacientes que têm algum problema intestinal, para melhorar essa questão da imunidade, para melhorar o funcionamento do organismo, do intestino de maneira geral. Sempre é válido testar, porque são aqueles micro-organismos ali vivos que a gente chama, que tem um papel aí fundamental para o nosso pilar aí de alimentação. Existe, gente, só para vocês saberem, tem o kefir de leite, o kefir de água, chá de kombucha, suco fermentado, dentre outros. Ou até mesmo pronto. No entanto, saiba que até mesmo o excesso, né, dessas bactérias do bem, o excesso pode ocasionar desbiose intestinal. Então, se você é a doidinha aí do kefir ou então desses probióticos, o excesso também causa desbiose. Por quê? Mas como assim? Tem pessoas que não entendem ou não abordam, assim, você vai procurar um profissional ali, ele acaba não falando para você que o excesso de bactérias boas, às vezes falta alimento para elas. Isso. E o excesso de bactérias ruins acabam prejudicando as bactérias boas, não é verdade, Zé? Sim, com certeza, porque tudo é um equilíbrio. Então, tudo em excesso também faz mal. Até a própria água em excesso, ela vai fazer mal. Então, tem que ter esse balanço aí. Abaixo vai fazer mal, acima também. Então, você tem que estar sempre ali, né, equilibrando o que você está consumindo para não acontecer isso. Então, é questão de equilíbrio. Tem pessoas que têm muita dificuldade em tomar água, não sabem a importância da água. Aproximadamente
Quanto que mais ou menos uma pessoa teria que consumir para ter o corpo saudável de água? A gente pode fazer um cálculo de acordo com o quilo dessa pessoa, mais ou menos 2,5 vezes, né, o peso dessa pessoa em quilograma. Só que, geralmente, esse cálculo vai dar entre 2 a 3 litros, variando de pessoas que são mais altas, mais pesadas, podendo ser um pouco mais. E aí eu sempre falo que no verãozão, precisa aumentar pelo menos aí 500 ml a 1 litro do que você já consome, porque a gente acaba suando mais. Então, é interessante que você aumente esse consumo. É difícil, assim, tem pessoas que têm dificuldade de beber água, e uma dica que eu dou é, se gostar de água com gás, pode ajudar. Quem gosta de água com gás, de repente, até para trocar o refrigerante, isso é uma dica, bota um limãozinho espremido. Se não gostar de água com gás, tenta botar um sabor, cortar ali umas rodelas de limão, de laranja, um hortelã, isso aí pode ajudar também a você sentir que a água está um pouquinho diferente. E tentar tomar de pouquinho em pouquinho ao longo do dia, porque também não é pegar só, tipo, à noite e tomar lá 2 litrões. Você precisa ao longo do dia. Às vezes a dor de cabeça que a gente sente ao longo do dia, caramba, o que que é? É desidratação. Então, tem vários sintomas de desidratação que a gente não percebe. Fome, às vezes. Nossa, tô com uma fome, mas eu acabei de comer. Às vezes você não bebeu água suficiente, tá desidratado e tá achando que é fome. Então, a água é, assim, extremamente importante. Às vezes, obstrução, né, no intestino ali, por causa da formação do bolo fecal, Isso não tem a água. E outro fator, para quem também, tem que comer fibra para ir ao banheiro, tem que comer fibra, mas não é só fibra, porque se você come fibra em excesso e não toma água, aí é o efeito oposto. Então também tem isso, tem que saber a combinação, né? Fibra, comeu fibra, toma água. Então, gente, a água é o pilar mais essencial, antes da alimentação toda, pense na água. Depois você vai melhorando a sua alimentação. Você vai ver que só de aumentar o consumo de água, pele, cabelo, até o seu humor, tudo melhora. E é verdade, melhora muito. A pele, então, é outra história. Isso é 100% fato, 100% verdade, gente, porque a água, qual que é a função dela principal? Limpar o nosso organismo, desintoxicar das toxinas. No nosso dia a dia a gente vai comendo ali muitos sais, minerais, e aí isso aí pode reter, pode acumular. Então, primeiro, ajuda ali a eliminar secreções, tanto na formação do bolo fecal, na urina, através do suor, e hidratar. Como você quer ter uma pele saudável, bonita, sem água? Como que é manter os anexos, como cabelo, pele e unha, bonitos sem água? Tem pessoas, teve um relato, já teve um estudo, tá? Que teve uma pessoa que tomou 3 litros de água, aproximadamente, eu acho que foram 3 meses. Ela rejuvenesceu aproximadamente mais de 5 anos. Só com água. Então só vamos com água. tomar mais água. Agora, uma dica que eu dou é o seguinte, também, Dani, para complementar. A pessoa que normalmente precisa tomar aproximadamente de 2 a 3 e toma só, digamos, 2, 3 copos, é impossível. É impossível. Você não vai fazer, você vai falar toda essa importância, ela vai falar, eu não consigo porque eu tenho dor. Se eu tomo demais, dói meu estômago, dá dor de cabeça, dá enjoo, não gosto. Daí qual que é a dica que eu falo? Quanto que você toma? Eu tomo 2 copos. Então você vai fazer o seguinte, na primeira semana eu quero que você certifique que você esteja realmente tomando esses 2 copos. Tomo, Patrícia. Na terceira semana você vai aumentar para 3 copos. Na quarta semana, 4 copos, 5 copos, até chegar a 2,5. Ou seja, você reeducou o teu corpo, você reeducou aos pouquinhos e não de uma vez. De uma vez você vai ter assim, o corpo, não quero, dor de cabeça, enjoa. Aos pouquinhos, depois de 30 dias, porque isso você tem que, depois que você conseguiu esses 2,5 litros, você tem que permanecer por 30, o seu corpo vai sentir ali necessidade, porque ele acostumou. Sim, nossa, perfeita dica. É isso mesmo, porque tudo é reeducação, é adaptação do corpo, é criar hábitos. Não é igual a gente cria aquele hábito de escovar o dente, cria o hábito de tomar o banho, e hoje você não vou dormir sem escovar o dente, não vou dormir sem tomar um banho, porque você criou aquele hábito lá desde quando você era novinho. E a alimentação, a atividade física é a mesma coisa. É essa criação de hábitos, né? É difícil no início? Sim, tudo que você está fazendo de novo é difícil. E a alimentação, eu acho que é o mais difícil também. Mas vai aos poucos. Tudo que é radical, que você já começa ali, quero fazer o 100% agora, não vai dar certo. Então, começa de pouquinho em pouquinho, vai adaptando o seu corpo, porque ele vai recebendo aquilo de maneira positiva. E vai tendo também, aí como consequência, um resultado positivo. Sim. Após os 40, 45, 50 anos, é óbvio que nós vamos diminuindo o nosso metabolismo. E as mulheres vão entrando ali na menopausa com 50, etc. Vai diminuindo mais ainda essa energia, né? Quais são os melhores alimentos termogênicos?
E também para dar energia para o corpo, os termogênicos para gastar. Aham. O que você... Eu gosto de temperos como cúrcuma, Maravilhosa. pimenta, tudo isso. Você põe ele no seu frango, põe na sua carne, na salada, eles vão dar essa acelerada, né, ter essa ação termogênica aí de curto prazo, né, não é o prolongado, não é que vai acelerar seu metabolismo para sempre, mas é transitório. E você come aquela pimenta, você já começa a suar, né, seu metabolismo começa a trabalhar, porque é algo novo ali. Então, adicionar, temperar com esses temperos, o limãozinho também, gengibre também são essenciais aí para você ter essa ação termogênica, e são coisas naturais que você vai conseguir acelerar de maneira natural e também promover aí esse benefício de acelerar o metabolismo, dar essa queimada, e também vão ter ação antioxidante, anti-inflamatória, o gengibre principalmente. Então, se você gostar, né, ou até se você não gostar, bota de pouquinho em pouquinho na água, é uma delícia o gengibre, eu gosto. Você vai colocando, vai adicionando esse temperinho na salada, vai mudar a cor do frango, a cúrcuma no frango, fica uma delícia, o açafrão da terra que a gente chama, temperar um arrozinho ali com açafrão, tudo isso é benéfico, tudo isso vai ter essa ação aí natural, né, que a gente consegue com os alimentos para melhorar tudo isso que a gente quer, esse rejuvenescimento aí de maneira natural. Sim, só tome o cuidado que você adquira, porque a grande maioria é tudo mistura. E a quantidade também, né? Você vai pegar aí, que eu já fui no mercado, em alguns lugares assim, você vai comprar lá o açafrão ou então a cúrcuma, aí você coloca na água e vira aquela coisa que eu já até fiz o teste, toda pepilotada escura, e normalmente o original não. Ele é mais cremosinho e não muda tanta textura, é diferente. Então, às vezes a pessoa está consumindo e fala, mas eu não estou vendo resultados, porque a qualidade do produto não é a que está sendo vendida. E isso também influencia muito. Outra dica extremamente importante, gente, presta atenção agora se você está com isso. Você tem boa alimentação, faz prática de atividade física, mas não tem resultados. O seu sono está comprometido? Dorme pouco? Me diga, Dani, sono, uma pessoa que tem ali dificuldade de dormir, mas tem uma boa alimentação e tudo mais, mas não tem um sono regenerador, vai adiantar? Isso impacta muito. E eu posso dizer agora, né, com um bebê, que a privação do sono, não só de maneira psicológica, mas ela vai mexer com tudo no seu corpo. Sim. Acaba retardando o metabolismo, sim, ele fica mais lento, porque a gente começa a ter uma produção muito alta de cortisol, aí até aquele aumento de gordura na região abdominal começa a ser maior, né? Você começa a ter dificuldade de perder, porque o cortisol acaba fazendo isso, né? Nosso corpo começa a ficar num estado meio de alerta, você não tá dormindo bem, então ele começa a aumentar essa produção de cortisol, o metabolismo começa a reduzir, perda de massa magra, então sem contar que você fica sem disposição, sem energia, então isso pode sim afetar cerca de 30% dos resultados, porque noites mal dormidas, não digo nem a dificuldade de pegar no sono, mas principalmente a qualidade do sono. E a gente tem aí suplementos que podem ajudar, né? Vitaminas, minerais, como zinco, magnésio, que promove um relaxamento muscular, nessa sensação de relaxamento muscular, e tudo isso pode ajudar a melhorar um pouco a qualidade do sono, mas precisa identificar também que às vezes pode ser um problema de ansiedade, e tudo isso também pode impactar, mas realmente o sono é fundamental. Pois é, o legal também são os aminoácidos, os triptofanos. Triptofano é excelente, a L-teanina também, tudo natural, e inclusive o triptofano, ele ajuda na vontade de comer doce também. Sim, na compulsão mexe na ansiedade, então se de repente você não faz uso, né, de nenhum ansiolítico, ele é até muito utilizado por alguns psiquiatras para começar com o triptofano, ver como que aquele paciente responde, para de repente não precisar entrar num medicamento mais forte, e pode te ajudar. Eu já vi em pacientes meus resolver muito problema de ansiedade, melhorar a qualidade do sono e até a vontade de comer doce com triptofano, aliado até ao picolinato de cromo, que vai ajudar a baixar a glicemia sanguínea e também ajuda na vontade de comer doce. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar na nutrição hoje, né? Tanto de alimentação quanto suplementação, quando necessária. Nem sempre vai ser necessário suplementar, mas às vezes vale a pena para complementar ali a sua alimentação. Sim. E existem vários alimentos, gente, que tem naturalmente
triptofano, ou então você procura um profissional onde ele vai colocar a dose certinha, etc. E as pessoas devem estar perguntando, mas como o triptofano vai fazer eu dormir? É porque o triptofano é um aminoácidos que eles serão convertidos em HTP no nosso organismo, né? A produção da serotonina e a produção de serotonina, melatonina, ou seja, precisa de serotonina para ser convertida em melatonina. Daí você vai dormir bem, caso contrário, porque se não produz a melatonina, o corpo não tem aquele sono regenerador, isso, e até tem a dificuldade de pegar no sono, que a melatonina ela ajuda a induzir no sono. Então também tem isso. E o triptofano, por conta da produção da serotonina, faz com que você fique com um estado de humor melhor. Sim. Então, para quem às vezes está com ansiedade, não está se sentindo tão bem, ele deixa você mais relaxado, mais tranquilo. Então tem muita ligação, gente. É um estudo por trás disso. E a melatonina também tem estudos que ele ajuda a desinflamar o corpo também, é um hormônio que ajuda a desinflamar. A pessoa fica ali inflamada, ela vai desencadear outras patologias, doença, queda de cabelo, envelhecimento precoce, acorda irritada com a família, irritada no trabalho, é uma pessoa antissocial, torna-se, né? E cansada, sempre cansada, porque você não dorme bem, você fica de mau humor, você fica estressado, tudo, né? E hoje em dia tá muito difícil, porque a gente tem o estresse do trabalho, o estresse do dia a dia, aí não dorme bem, não consegue regenerar o corpo não consegue se recuperar, e aí vai virando uma bola de neve. E aí daqui a pouco isso começa a encadear doenças mesmo, patologias, colesterol alto, triglicerídeo alto, diabetes, e aí pronto, você vai entrando num ciclo que realmente daqui a pouco você tem que tomar um monte de remédio para tentar curar aquilo que foi criado por conta de estresse, por conta de não dormir, por conta de não se cuidar, que é lá o que a gente falou no início, né? De não se cuidar, de não cuidar da saúde. E infelizmente, muitas das vezes isso não está ligado a 100% a alguma patologia, alguma doença, e sim por disciplina. A pessoa vai dormir lá depois da meia-noite, fica com o celular ligado ali, então está emitindo aquela luz e ali o seu corpo não consegue entender que já é noite, que é para dormir, som alto, barulhos. Então, assim, dicas bem interessantes, seriam os olhinhos essenciais de lavanda para respirar, para relaxar, fazer uma meditação, uma oração, né? Ver o que aconteceu durante o dia, refletir sobre isso, se conectar mais com Deus, manter o quarto bem escurinho. Dizem que cromoterapia, já viu? Sim. O azul, o verde, ficar longe de aparelhos que emitem radiação magnética. Quais são as dicas também? Eu gosto muito essa questão do quarto escurinho, uma luzinha ali de um abajur mais longinha, até porque para a produção da melatonina a gente precisa estar no escuro. Eu falo para os meus pacientes, às vezes estão consumindo a melatonina, não tá fazendo efeito, mas eu falo, você tá tomando melatonina e tá indo direto dormir, quarto escuro? Não, fico vendo televisão. Então não adianta, realmente. Eu adoro óleo essencial, lavanda. Eu tenho até uns borrifadores que eu já ponho na toalha, já saio do banho com ela. Então um ambiente calmo, tranquilo, tentar desestressar, tirar toda aquela carga, né, que foi durante o dia de trabalho também, isso faz muita diferença. Uma coisa que acontecia muito comigo era que eu ficava no celular resolvendo muita coisa de trabalho, começava a gerar uma ansiedade, e aí na hora de dormir, a minha cabeça não parava de pensar, ficava naquilo tentando resolver problema enquanto era a hora de dormir, e eu não ia resolver problema ali, aquela hora, né? Então tentar desligar realmente, se você puder deixar o celular longe, até colocar para vibrar, não deixar para tocar, porque até aquele toque do celular, hoje em dia a gente está conectado o tempo inteiro, parece que o celular virou a nossa mão. Então se você conseguir desconectar de alguma maneira, que você deixe o celular longe, ou então tire o som, é interessante, eu gosto, eu tenho feito isso, né, principalmente depois que o Luca nasceu, para eu ter qualidade de sono. É difícil, então o momento que eu tenho para aproveitar para dormir, eu tento usar o máximo de tudo isso, o escurinho, desligar a televisão, às vezes usar um som ali que vai acalmar, fazer uma oração, isso me acalma muito, né, para quem gosta, ou uma meditação, o que for melhor para você, mas algo que você procure, que vai te deixar calmo, tranquilo, e esquecer, tentar tirar da sua cabeça os problemas que estão ali, porque na hora de dormir não vai ser a hora de você resolver problema. É difícil, né? Falando assim, parece super fácil, mas eu acho que isso é uma dica que eu uso comigo, e me ajuda bastante. Até porque eu já tive esse problema de ansiedade, então eu sei como é que é. Então hoje eu fico tentando buscar muitas coisas para melhorar. Dani, dá para ver pelo seu suporte aí físico que você pega pesado, certo? Obrigada! Não tão pesado quanto eu já peguei antigamente, porque hoje eu acho que a gente vai crescendo, né? Vai envelhecendo, vai ficando mais madura. Então hoje eu prezo muito pela
qualidade, assim, das minhas articulações, de tudo, então não pego muito peso, eu procuro sempre fazer o movimento certo, a execução correta dos exercícios, mas mantenho aí um treinamento de 5 a 6 vezes na semana. Gosto, isso para mim é como se fosse uma terapia também, e acabou virando um trabalho para mim. Então, eu não consigo não ir. Né, para mim, faltar é como se estivesse faltando um dia de trabalho. Então, eu gosto bastante, me ajuda muito. Eu tenho muitas lesões no joelho, assim, decorridas de muito tempo atrás, desde que eu tinha 14 anos, e isso ajuda eu ter suporte. Eu acho que se eu não fizesse a musculação, hoje eu não conseguiria andar direito, né, por conta das lesões que eu tenho. Então, isso me ajuda muito, me ajuda a ter qualidade de vida. Então, eu acabo, sim, tendo esse lado aí de gostar um pouco mais da musculação, porque eu vejo qualidade de vida e acho que dá para ir levando isso ao longo da minha vida até ficar velhinha e quando envelhecer, de repente, né, evitar essas dores maiores, conseguir ter mobilidade. Então, a musculação faz parte do meu dia a dia. Então, quer dizer, eu tô vendo aí a sua coxa bem definida, a sua panturrilha, seus braços. Dani, diga a verdade, atualmente você toma suco, Dani? Olha, eu vou te falar que principalmente depois que eu voltei do parto, todo mundo começou com essa história que eu estava tomando alguma coisa. Eu falei, gente, amamentando ainda que eu estava, não, nunca tomei, nem quando eu competi. E se a galera for procurar aí minhas fotos anteriores, vai ver, não tenho esse biotipo. Eu sempre fui magrinha, sim, mas sempre por conta da alimentação. Tenho uma facilidade de secar, né, principalmente abdômen, e sempre batalhei muito por isso. Tanto que na gravidez eu cuidei da minha alimentação, cuidei do treino e continuei mantendo isso. Então, acho que essa recuperação também mais rápida tem a ver com isso, né? Logo pós-parto, eu voltei a treinar com 30 dias, né? Claro, respeitando o meu limite, mas voltei a treinar, voltei a me alimentar bem, fiz dieta, então isso me ajudou muito. E uma coisa que, principalmente o pessoal fala da minha barriga, que ajudou nessa recuperação, foram exercícios para o fechamento da minha diástase. Isso ajudou muito, né, nessa recuperação aí da volta da minha barriga. Então, mas não tomei nada e volta de suplemento, só voltei a tomar agora há pouco. Então, natural 100%. Sei que vai ter gente que não vai acreditar, mas é verdade. Ou seja, como tu disse que já iniciou atividade física muito cedo, com 13 anos de idade, já tem uma memória celular. Além disso, ela tem uma boa nutrição. Então, com certeza, não é fake news. O corpo dela é maravilhoso, naturalmente. Parabéns, Dani. Obrigada. E gente, assim, eu já competi, então o meu corpo tem essa memória. Se a gente continuar mantendo, o seu corpo, ele lembra disso. Então, no máximo, quando você fica um período parado, se você já vem treinando há muito tempo, seguindo uma alimentação correta, seu corpo tende a recuperar isso e recupera mais rápido. Então, se você continuar mantendo, dá para conseguir ter um corpo legal, com certeza, sem fazer uso de produto. Eu sei que é difícil, vai demorar mais, né? Porque às vezes utilizar algum hormônio, não que não seja ruim, nada contra também quem faz uso, desde que tenha um acompanhamento por conta da sua saúde, o resultado ele acaba sendo um pouco mais rápido, só isso. Mas se você não fizer dieta, se você não treinar, você pode tomar o suco que for, que não vai adiantar. Porque a base é a sua alimentação e é o seu treino, não adianta. E hoje em dia voltou à tona, né, fisiculturista, tem aquelas mulheres gigantescas, que olha, gente, tem mulher agora tão grande, que homem, ó, sai correndo, porque apanha fácil, né? Isso é verdade. Voltou. O legal disso, de ter voltado o esporte, é porque sempre foi um esporte que não era tão valorizado. E agora está sendo valorizado. É legal para os atletas que estão aí, que sempre buscaram isso. Então, é legal a gente apoiar, né, isso também. Então, uma maneira da gente trazer aí o fisiculturismo de uma maneira saudável, né? Com alimentação saudável, com atividade física. É legal. Ter forças na perna, fazer musculação é importante? Sim, principalmente, como eu falei, para a gente ter longevidade. Eu brinco que agachamento livre é um exercício para todo mundo, até para quando a gente ficar velhinha, a gente quiser sentar na cadeira ou até sentar no vaso sozinha, porque depois começa a ter dificuldade. Então, você fortalecer as pernas vão ajudar a evitar lesões no joelho, que são muito comuns, até por conta da idade, né? A gente vai tendo desgaste da cartilagem, a gente vai tendo essa dificuldade de locomoção. Então, você tendo uma musculatura ali preparada, ela vai te ajudar a conseguir caminhar com mais facilidade, caminhar sozinho, evitar que você se machuque, que você caia, tenha tombos. Então, tudo isso é muito importante. E claro, aí para quem quer um nível, quero ter a perna musculosa, quero ter a perna desenhada,
adequada, a musculação vai ser sempre benéfica para isso e é ela que vai te ajudar a definir a sua perna, né? Definir, que eu digo, a criar um músculo ali na perna. É a única modalidade que ajuda a você construir massa muscular aonde você quer. Por exemplo, eu gosto de ter a perna grande, mas eu não gosto de ter os braços grandes. No meu caso. Então, você pode treinar mais perna e o braço, assim, eu sempre indico que treine o corpo todo, porque assim você, né, fica rígida, evita flacidez no corpo todo, mas você consegue direcionar para a musculatura que você quer desenvolver mais. Por exemplo, eu tenho dificuldade de desenvolver bumbum, então eu preciso treinar com mais ênfase bumbum se eu quiser desenvolvê-lo. E aí, para isso, na musculação, eu consigo dar aquela ênfase na musculatura que eu quero desenvolver. Tanto que o fisiculturismo, a modalidade de esporte, é a musculação, né? Não é no cardio, não é na natação que a gente vai conseguir esse desenvolvimento da musculatura. Então, precisa, dependendo do seu objetivo, praticar a musculação. E isso eu falo para as mamães também, que estão aí pós-parto, que é interessante a musculação para que ficou aquela flacidez na barriguinha, não é só aquela área que você precisa trabalhar. Você precisa treinar corpo todo para que você estique essa pele, né? Quando a gente faz assim, tô com uma flacidez ali na barriga, eu pego e estico assim para cima, ou o meu peitoral, você vê que a sua pele já esticou. E a musculação faz isso. Se eu treinar peito, se eu treinar braço, eu vou esticar a pele do meu corpo como toda e vai reduzir a flacidez, você vai ficar mais tonificada e vai manter a massa muscular, que é importante para acelerar o seu metabolismo e para que você não fique mais flácida. Porque se fizer dieta para emagrecer e não tiver musculação, tem a chance de ficar com maior flacidez, porque você vai perder massa magra. E poucas pessoas sabem, mas é importante também a musculação, até mesmo para compactar o cálcio. Sim. Porque não adianta nada, né? A pessoa consome cálcio, não faz a musculação, então fica ainda assim, tem ali disponível, mas tudo poroso, né? Isso. Quando vai pressionando, é igual colocar um pouquinho, uma suposição, né? Pega o café e enche o pacotinho. Se você só encher, você dá aqui o volume, mas se você ficar batendo, aquele café que estava cheio, a mesma quantidade vai para o meio. Então a musculação faz isso também? Sim, também vai ajudar. E sem contar que você vai manter ali os seus músculos. Eu brinco que os músculos são um escudo do seu corpo, e são mesmo. São eles que vão sustentar ligamentos, os tendões. Então, às vezes, a gente tem ali, arrebenta um ligamento, né? Tem um tombo, o pessoal que pratica futebol de final de semana, às vezes tem uma queda boba, rompeu um ligamento do joelho. E aí você fala, como foi isso? Porque não tem musculatura para segurar. E às vezes a musculatura é o que vai segurar o ligamento no lugar. Então, o nosso músculo é escudo do corpo. É extremamente importante, principalmente se você quiser ter longevidade. Mas é claro que também tem que tomar cuidado, igual a gente falou da alimentação com excesso, o excesso da musculação feito de maneira errada, com sobrecarga, sem priorizar a técnica de execução, só vai te lesionar. A técnica, ela precisa vir antes. Se você está fazendo o exercício e está curvando a coluna, por exemplo, num stiff, né? Que é um exercício que você vai lá embaixo com o peso e você curva a sua coluna, você faz essa projeção errada da sua lombar cervical, você vai ter uma lesão, pode até ter uma hérnia de disco. Então, tudo tem que tomar cuidado e, se puder, ter ali o acompanhamento de um profissional para te orientar, para que você não tenha nenhuma lesão, para que você consiga fazer de maneira segura e positiva, que dê aí resultados positivos para o que você deseja. Sim, afinal de contas, gente, né, como a Dani mesma mencionou, o músculo, ele forma como se fosse uma blindagem do nosso corpo. Então, se você vai ter uma queda, uma outra coisa, o músculo, ele acaba protegendo e amortecendo isso. Então, tem ali estrutura óssea, tecido adiposo, músculo e pele. Como funciona que vai melhorar ali a flacidez interna de coxa, braço, etc. Você, na musculação, na prática de exercício, reduz o tecido adiposo, aumenta a fibra muscular, aonde que ele fortalece e eleva o maior órgão, que é a pele, né? Então, um vai levantando e fortalecendo o outro. Exatamente. O nosso corpo é todo interligado. Então, às vezes, a pessoa, principalmente pós-gestação, tô com dor na coluna, e aí, às vezes, tem um enfraquecimento do glúteo médio, e isso tá também de acordo com a sua coluna, porque tá tudo conectado. A gente tem esse core, que a gente chama, né, essa região toda abdominal, ela tá interligada com o seu glúteo, isquios tibiais. Então, às vezes, você tá sentindo uma dorzinha ali, que ela é derivada de alguma coisa na sua coluna, é derivada de alguma coisa no seu bumbum. Então, tem essa ligação. Por isso que eu falo, treinar corpo todo também vai te ajudar nisso, nessa sustentação. E a grande maioria das pessoas tem dores hoje na coluna, dor de cabeça, etc., por causa disso, ó. Isso é muito. Ó, fica bem assim. Eu vejo várias pessoas o dia inteiro assim. Eu nem consigo, pelo contrário, se eu ficar assim, eu sinto uma dor lascada. Eu consigo ficar horas e horas e eu fico assim.
assim não sinto dor, assim eu Perfeita. sinto dor. Vou até ajustar a minha também. Não, mas eu fico assim, natural, horas e horas e horas, eu não consigo ficar assim. Então, assim, até mesmo a correção, né, da vértebra, da postura, porque acaba ali, ó, a vértebra, a linha daqui do cóccix, então vai refletindo. Você pode ter uma escoliose, uma cifose, uma hipoliordose, então tem que ter uma correção postural também, um fortalecimento físico, né? E isso que você falou é muito importante, porque eu pego várias vezes lá no meu consultório as mamães que acabaram de sair do parto e estão com dor na coluna, você vai ver a postura, a gente fica com uma postura diferente, né, durante a gravidez, e aí acaba mantendo 9 meses com aquela postura, muda todo o seu centro de gravidade, então precisa às vezes fazer um trabalho postural antes, porque se a pessoa começa a fazer a prática de atividade física, algum exercício físico ali que ela, como ela está com a postura diferente, ela pode começar a sentir mais dor, pode se machucar. Então, às vezes, precisa trabalhar a postura, melhorar a postura. Às vezes não é nem questão de, ai, minha barriga está grande. Não, às vezes é questão de postura. Acertar a sua postura que você vai ver. Às vezes você não está ali com uma saliência ali de gordura na barriga. Às vezes é só postural. E as pessoas não percebem isso. E é, novamente, uma questão de hábito, é de você se conscientizar, de você, né, se corrigir. É importante. E as pessoas, assim, que me conhecem no meu convívio, eu não faço, tá? Abdominais todos os dias. Mas o que eu aprendi há mais ou menos uns 15 anos atrás? A correção da minha postura e eu fico com a minha barriga enrijecida inconscientemente. Sim. Então, assim, eu gosto de trabalhar um pouquinho mais de perna, a barriga não faço tanto, membro aqui pra cá não faço, mas minha barriga é trincada, assim, quase eu ficar fazendo tantos exercícios. E isso ocorreu há muito tempo atrás, porque é uma história bem, vou contar um minutinho, o que aconteceu? Eu fui fazer exercício, fiz por uma semana mais ou menos, eu mesma em casa. Eu senti, assim, sabe, uma dor muito grande na musculatura, é por isso que sempre tem que procurar um bom profissional, saber o que fazer. Só sei que eu fiquei com uma dor muito grande, que só passava quando eu contrair a barriga. E eu fiquei contraindo no período de um mês. Depois disso, então, nunca mais deixei de contrair. Virou um hábito, ficou contraída para sempre. No meu caso funcionou, mas em alguns outros casos poderia gerar uma lesão, né? Exatamente, exatamente. Até assim, quem já tem uma hérnia ou tem alguma protusão também, isso tudo tem que tomar cuidado. Por isso que procurar um profissional, se você está sentindo dor, um fisioterapeuta, um médico, ortopedista, sempre vai ser interessante antes de começar a prática de atividade física. Aí o profissional de educação física vai te orientar da melhor maneira possível. E agora eu fiquei curiosa, Dani, como que você conseguiu manter esse corpo, né, após a gestação, antes da gestação, etc. Depois é possível você fazer um vídeo comigo, mostrar os exercícios e tudo mais, até mesmo para a região abdominal, para quem está gestante, para quem pretende ficar gestante, que não é legal preparar também? Com certeza. E o depois? Com certeza, essa preparação aí durante a gestação também, com acompanhamento, é interessante para você chegar no pós-parto já tendo essa consciência corporal e depois fazendo exercícios aí específicos para ativar o transverso abdominal e começar a recuperar a sua barriga. Com certeza, esse aí, não percam não, porque esse vídeo... Então eu vou querer, hein? Tá? Você vai me mostrar certinho aí os movimentos para poder a pessoa enrijecer, ficar com o abdômen bonito, ficar com o corpinho ali show, maravilhoso e ficar feliz, né? Porque é essa coisa, que nem eu havia falado, cada pessoa tem seu biotipo, cada pessoa é única, mas se sentir feliz com ela mesma, eu estou incomodada um pouquinho porque uma gordurinha aqui, aqui lá, etc, se sentir feliz, né? A gente não precisa manter um padrão, mas assim, você precisa olhar no espelho e falar, eu sou feliz. Exatamente. Isso é que importa. Você não precisa seguir padrão, mas assim, eu sempre falo, saúde em primeiro lugar. Não importa se você está com 1 ou 2, 3 quilinhos a mais. Se não estiver afetando a sua saúde, você está feliz, ok. Começou a afetar a sua saúde, nós não estamos falando de estética, de beleza, e sim de saúde. Exatamente, a saúde é em primeiro lugar, eu falo isso, eu sempre vou primeiro priorizar a saúde do meu paciente. E a estética, ela tem que ser consequência da saúde. Então, a gente não tem que procurar em primeiro lugar a estética, primeiro é a saúde e isso vai ser consequência, porque você estando bem, você se cuidando, consequentemente, os resultados estéticos começam a aparecer. E isso é primordial, porque se você não tem saúde, você não consegue fazer nada. Então esse tem que ser o primeiro ponto. E até para você conseguir manter isso, porque senão começa a afetar também o seu psicológico. Então a saúde física, a saúde mental, ela precisa vir em primeiro lugar. E a estética, ela vem como consequência.
Exatamente isso. Gente, você que está aí triste em casa, estresse, depressão, está sem ânimo, faça atividade física, faça exercício, porque realmente assim vai mudar a sua vida. Eu sei que muitas das vezes você está sem ânimo, você está triste, você não está com vontade para nada. Começa na sua casa. Começa a fazer uma caminhada, uma pedalada, qualquer coisa que seja, cria força. Porque eu tenho certeza que quando você começar, você não irá parar, porque vai te trazer muitos benefícios, não só para o seu corpo, para a sua mente, e você também vai ser inspiração para outras pessoas, assim como a Dani é uma grande inspiração, né, Dani? Obrigada, imagina, você também. Nós somos, né, da área da saúde, da beleza, e imensamente eu te agradeço, tá, pelo carinho, porque você é uma excelente profissional, você é um amor de pessoa, você é muito carinhosa. Já fiz, assim, lives com outras pessoas, mas você é pura luz. Obrigada, Você é vou chorar. muita energia. Não, de coração mesmo, você é um amor. Desde quando eu te conheci, eu percebi que você é uma pessoa muito iluminada, maravilhosa. Obrigada, eu que estou Muito feliz especial. aqui. Eu estou muito feliz de você ter vindo até aqui, nesse espaço aqui, Jardins Independência, que a gente está, que é lindo, muito. que hoje a gente está gravando esse conteúdo com muito carinho para cada um que está nos assistindo em casa. Eu agradeço pela sua presença, por esse bate-papo maravilhoso, vou falar igual você. Eu amei, obrigada, você também, uma pessoa super especial e que eu estou super feliz de ter te conhecido pessoalmente, porque você é ainda mais linda, mais carismática, mais gente boa ainda pessoalmente. Obrigada. E esse espaço incrível aqui, de quem É que lindo, é? gente. Quem É de um que- amigo meu, né? Só que ele aluga para festas, é um espaço de festas aqui, para eventos, casamento, festa de 15 anos, é maravilhoso, tem um espaço aqui aberto, uma área aberta externa, uma área fechada enorme para fazer muita festa. Eu já vim aqui em várias festas e é lindo demais. Aqui em Niterói, né, na minha cidade, no Rio de Janeiro, em Pendotiba, para quem não conhece, vale a pena conhecer Jardins Independência. E se quiser fazer uma festa aqui, pode ter certeza que vai ser super festa. Gente, eu estou encantada com o espaço, encantada. Diretamente dá para ver a natureza. Tem aqui o salão, que é gigantesco, muito, muito lindo. Honrada, agradecida e muito feliz por estar nesse espaço lindo aqui. É, e com tá? essa natureza ainda, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de estar perto de um mato, estar perto da natureza. E ó, isso aqui não tem preço. A gente respirar esse ar puro é tudo de bom. Gratidão, Dani. Obrigada. E muito obrigada a você que assistiu esse conteúdo maravilhoso. E ó, fique de olho e siga também a Dani. Quais são as suas redes, Dani? Tô lá no Instagram como a Dani Borges Fit, no Twitter também, lá no YouTube que eu comecei há pouco tempo, mas no Instagram tem bastante conteúdo aí para as mamães, futuras mamães, para quem não tá grávida, para os meninos também eu posto muito conteúdo de treino, de dieta, suplementação, várias dicas, vale a pena dar uma olhada que pode ser que tenha algum conteúdo ali que te ajude de alguma maneira, porque o meu propósito é esse, é ajudar de alguma maneira, então, seja na dieta, na sua saúde, na atividade física ou na suplementação, acredito que eu possa te ajudar de alguma maneira. Com certeza sim. Então, pessoal, muito obrigada, ó, um beijão e tenha aí dias e dias maravilhosos.